Olá, meu nome é Vandré, sou professor da Universidade Federal de Itajubá. Esse é mais um vídeo das aulas minhas que eu falo sobre prática de banco de dados, mais especificamente na área de modelagem de banco de dados. Nessa aula, no caso não só nessa aula, uma série de aulas que eu vou fazer logo após essa daqui, que vocês vão ver que vai ter esse vídeo, vão ter outros vídeos em seguida desse. Eu vou fazer uma modelagem do sistema diretamente na ferramenta que eu já apresentei para vocês, que é o Vertabelo, ou seja, vou modelar o problema que eu vou propor aqui para vocês. É um problema ligeiramente complexo, mas só que eu vou limitar ele para um escopo que dá para poder demonstrar tudo para vocês com relação ao Vertabelo e o PostGrid. Aí além de fazer a modelagem, eu vou explicar já o conteúdo com relação à prática, que no caso vou explicar o que são índices, quais os índices, possibilidades de índices que tem, como estabelecer qual o campo que seria a chave primária, como estabelecer cada dos atributos e colunas, qual o melhor tipo para cada um deles, como trabalhar com indexação. Vou trabalhar com toda essa parte e também, depois de tiver tudo modelado, já vou explicar como é que a gente analisa o enunciado da questão, certo? Do problema. Depois de tudo modelado, nós vamos transferir toda essa modelagem para o PostGrid diretamente. Quais as possibilidades que nós temos do PostGrid? Nós temos o PostGrid que ele está instalado dentro do Ubuntu, tanto na máquina virtual que está aqui no VirtualBox. Tem também o Ubuntu que também está instalado aqui diretamente no Linux, no Windows, que está aqui. Eu tenho o Ubuntu aqui, certo? Só de eu digitar Ubuntu, aí já aparece aqui o Ubuntu 20. E tem também o PostGrid no Docker, certo? Qualquer uma das três opções vai ser do mesmo jeito. Eu vou explicar para vocês como a gente vai fazer essa migração do Vertabelo para o PostGrid diretamente. Então, é um projeto que eu vou fazer ele do início ao fim, em uma série de vídeos, não vai ser somente um vídeo não. Esse vai ser o único que eu vou ler o enunciado para vocês, o enunciado vai estar nesse vídeo. Nos outros vídeos eu vou pedir para que, se vocês não tiverem pego o enunciado, voltem nesse vídeo para poder acompanhar a leitura, o entendimento de qual que seria o enunciado com mais detalhes e também como é que vai se portar toda a nossa modelagem inicial. Então vamos lá. Primeiramente eu vou ler o enunciado aqui com vocês, que eu vou deixar ele aqui na descrição do vídeo, certo? Mas na descrição do vídeo tem esse enunciado aqui, vocês podem acompanhar tanto na minha leitura quanto na descrição. A qualquer momento vocês podem parar, ler a descrição, comentar aqui se vocês acham que a minha resolução foi diferente. Detalhe, a resolução que eu vou dar aqui para vocês não é um gabarito, é uma possibilidade que resolve essa questão. Existem outras opções também, se vocês tiverem outras opções, podem postar aqui no comentário tanto o link para o Vertabelo, ou então mesmo gere a imagem em formato PNG e mostre para os demais pessoas aqui do conteúdo, para a gente poder interagir de forma bem mais clara. Então, vamos lá, para que eu possa auxiliá-los e vocês também interajam com as outras pessoas aqui nos comentários. Vamos lá. Uma nova empresa está querendo iniciar no ramo de serviço de streaming de vídeo, certo? Fundando uma empresa que é chamada Lumine. Vou explicar para vocês por que eu gerei com esse nome Lumine daqui a pouco, certo? A empresa fornecerá a seus clientes filmes de diversos gêneros e para diversas idades. De acordo com a descrição a seguir, faço o banco de dados. Então eu vou modelar o banco de dados inteiro aqui para vocês, utilizando a ferramenta que seria o Vertabelo. Para cadastrar cada filme, que no caso eu estou trabalhando com filme, não trabalho com série nesse vídeo, então somente filmes, será necessário um código identificador único, nome original do filme, certo? Que seria o nome é o nome do filme em português. O nome original seria o nome dele no país de origem, por exemplo, um filme árabe tem um nome lá na Arábia e o nome aqui, certo? Assim como também eu tenho um filme americano, tem o nome dele em inglês e o nome traduzido dele, certo? Gêneros, que no caso, perceba que tem um S, não é gênero somente, é um conjunto de gêneros que cada filme pode ter. Duração do filme, em quantos minutos ele tem. Diretor, somente um diretor. A nota do filme, que nós vamos falar um pouco sobre essa questão de nota, como é que a gente vai pontuar esse filme, certo? Pode ser uma nota de 0 a 10 para facilitar a vida nossa. Quantas estrelas ele tem, né? A mesma coisa. Data de estreia, no caso, vou deixar somente uma data de estreia, que pode ser a data de estreia internacional ou a data de estreia brasileira. Hoje em dia não faz tanta diferença, mas tem filmes que têm datas de estreia diferentes.
países de origem, porque tem filmes que tem mais de um país de origem, que ele foi gravado em diversos locais e tem uma junção de diversos países que produziu aquele filme. Atores, geralmente o filme tem mais de um ator, né? Classificação indicativa, o filme tem uma classificação indicativa, não está no plural, igual países, atores e gêneros. Ele é recomendado ou autorizado para determinada idade. E um ou mais descritores de conteúdo. Esses descritores de conteúdo eu vou explicar o que seriam eles daqui a pouquinho. Então vamos lá. Classificação indicativa terá o código identificador único, assim como o filme tem um código identificador único. O nome da classificação indicativa. E o que é esse nome? Se é livre, ou seja, para qualquer idade, não recomendado para menor que 10 anos, não recomendado para menores de 12 anos, ou seja, para crianças não é recomendado, não recomendado para menores de 14, de 16 anos e não recomendado para menores de 18 anos, ou seja, menores de idade não é recomendado para esse filme, certo? Não estou falando de autorizado, porque já é uma outra questão que entra na questão de legislação, cinema, etc. Aqui é somente uma classificação indicativa que eu retirei de um site especializado nessa parte. Com relação ao descritor de conteúdo, ele serve para quê? É um resumo das principais tendências de indicação do filme. Então, caso ele tenha alguma restrição ou alguma recomendação para determinadas pessoas, ou que seja um filtro para que, por exemplo, um pai deixe para os filhos filmes que não sejam dessas classificações. Então, os escritores deverão ser cadastrados com um código identificador único e uma descrição. É só uma descrição textual. O que essa descrição pode ter? Pode ser violência, violência extrema, conteúdo sexual, etc. São itens como, por exemplo, drogas, drogas ilícitas, linguagem própria, atos criminosos, por exemplo. São itens que provavelmente você não gostaria de passar para pessoas que não deveriam ter esse tipo de acesso. Então, são filtros diferentes do gênero. O gênero é ação, aventura, animação, infantil, família. Então tem diversos tipos que eu posso escolher. Filme que seja de família e não tenha drogas no nome. Então, ou seja, pode ser que tenha filmes que são para família, mas só que tem alguém utiliza drogas lá no meio, certo? Eu não quero que isso tenha. Eu não quero que seja para família, mas não tenha violência, certo? De nenhum jeito, certo? Então dá para poder colocar isso daqui. Além disso, com relação aos atores, cada ator deverá ser cadastrado com um código identificador único, nome, data de nascimento, local do nascimento e sexo. Os mesmos dados devem ser cadastrados para o diretor do filme. Então, tudo que eu tiver para ator, eu também tenho que cadastrar para o diretor também, que seriam os mesmos campos. Cada cliente, esse aqui é um cliente, então vou só dar um Enter aqui só para separar. Cada cliente terá um cadastro para acesso aos filmes que já assistiu. Então deverá ser registrado quais filmes cada cliente assistiu. Então eu vou dizer, quando eu entrar no cadastro meu do Lumine, eu vou mostrar lá quais filmes eu já assisti. Seu cadastro deverá ter um código identificador único, nome completo do cliente, né? Login, senha e país, certo? E será possível escolher um cliente escolher um filme, no caso quando eu estiver escolhendo lá, navegando pelo sistema, por ano, por gênero, ator, nome, classificação indicativa e descritor de conteúdo. Ou seja, eu quero ver um filme que seja infantil de tal ano. Então ele pode escolher isso. Ou então pode pesquisar pelo nome, certo? Então pode ser qualquer um desses assim. Vou abrindo aqui para vocês como é que a gente vai fazer. Como eu já falei com vocês, a gente vai fazer via Vertabelo. Eu recomendo fortemente que se você não tenha feito o cadastro no Vertabelo ainda, que faça o cadastro no Vertabelo. Crie um modelo para você, no caso meu já vai estar logado aqui no meu sistema de acordo com eu imagino, né, que no meu caso eu tenho um e-mail @unifei, eu tenho acesso a alguns outros recursos que pessoas que não têm e-mail o nome de sua instituição de ensino .edu.br não tem acesso. Isso eu já expliquei na aula anterior, que eu mostrei para vocês como é que eu utilizo o Vertabelo de forma simples mesmo, como fazer o cadastro. Se você não tiver cadastro, tanto pode voltar no vídeo, então vocês podem vir aqui e escolher em Sign Up. No meu caso, eu vou efetuar login porque eu já tenho o cadastro aqui e posso começar o meu projeto. Por que eu peguei o nome Lumine? Lumine.tv. Existe um
um site realmente de streaming chamado Lumine, que eu recomendo, é muito interessante mesmo. Não é propaganda mesmo, mas assim, eu não recebo por isso necessariamente, mas só que é uma plataforma de streaming de filmes voltado para cinema e artes através da beleza. Então tem muitos filmes bem interessantes aqui. Aqui dá para ver uma lista de filmes que tem basicamente. Tem alguns filmes bem recentes, tem alguns filmes que só foram lançados no Lumine e tem alguns filmes que, que são mais antigos, mas que estão aqui por serem filmes bem interessantes, certo? Tem Charlton Heston, tem filmes aqui bem interessantes mesmo, certo? Eu recomendo. Tem aqui até 14 dias gratuitos. Atualmente, pode ser que isso aqui mude, há um tempo atrás era só 7 dias, então dá pra navegar um bocado e conhecer a plataforma aqui, e se tiver interesse assinar, né? Mas como não é propaganda, eu parei de falar aqui, né? Então, vamos fazer o nosso sistema aqui, que seria semelhante ao base do Lumine. Então, vou ver aqui, como é que seria o nome do nosso sistema? Vou chamar ele aqui de Lumine, nome do banco de dados nosso. Vou deixar ele como Postgre mesmo, como a minha prática aqui perante o banco de dados vai ser em cima do Postgre. Vou deixar aqui Postgre. Ele vai ser vazio, o banco de dados, não vai ser baseado no exemplo, que seria baseado em uma empresa um diagrama de uma empresa de vendas, certo? De compras mesmo. Eu não estou com um SQL pronto para poder me basear nele e continuar desenvolvendo em cima dele, e nem estou com outro projeto do Vertabelo para eu poder continuar em cima dele, porque seria esse através de XML. E depois que eu fizer o meu, posso exportar XML e compartilhar o arquivo para vocês poderem continuar mexendo, caso seja útil, certo? No caso, vocês podem importar no seu Vertabelo e continuar trabalhando em cima dele. Posso também compartilhar o arquivo SQL, vocês importam e vai funcionar do mesmo jeito. Exemplo, eu não quero trabalhar, eu quero começar do zero. Então vamos lá começar a modelar a partir do zero. Aqui. Começar a modelagem. Eu vou abrir o enunciado aqui, só para a gente poder pegar. No início, olha só, não sei se vocês separaram, mas eu dei diversos parágrafos, diversos enters aqui, e separei mais ou menos em tabelas, em entidades. Quem não pegou esse conteúdo aqui em termos de análise, como fazer, assista às aulas teóricas que eu tenho aqui no meu canal, que lá eu explico um pouco mais sobre essa parte de como trabalhar com diversas tabelas, qual que é a ideia que eu tenho de separar o item em tabelas ou entidades, qual que é a importância de cada um dos tipos de coluna, se tem coluna que tem atributo-chave, que no caso atributo ou coluna seria a mesma coisa, mas é atributo-chave, tem chave primária, tem chave estrangeira. Todos esses conteúdos eu expliquei nas aulas teóricas, que eu recomendo fortemente que vocês assistam, ao menos relativas ao capítulo 3, ou seja, está lá Banco de Dados 3. Pesquise aqui no meu canal, Professor Vandré, e vá lá em playlists e tem lá vídeos das aulas teóricas. Então, vou passar aqui para o lado para poder não atrapalhar a minha visualização e de forma que vocês consigam acompanhar também a evolução do próprio diagrama, certo? Então, conforme eu for lendo, vocês podem acompanhar aqui na descrição. Como eu já falei, essa é uma primeira de algumas aulas. Essa aqui eu vou sempre baseando no enunciado. Na hora que eu falar que eu vou parar, eu paro o vídeo exatamente e logo após eu vou continuar trabalhando aqui nesse enunciado. Então, primeiramente, eu estou fazendo um banco de dados chamado Lumine, que está aqui do lado. E qual que é a descrição? Eu posso colocar aqui, ó, esse BD, eu não vou colocar acento, é desenvolvido para uma aula no YouTube e o streaming de vídeo Lumine, certo? Que é a plataforma que a gente está criando. Até então, eu vou deixar o banco de dados como Postgre. Se por acaso quisesse mudar, eu poderia vir aqui em Change e modificar para outro banco de dados. Provavelmente antes de criar é melhor, porque depois alguns campos desse aqui pode ser que não tenha em outros tipos de banco de dados. Então vou deixar aqui, sempre é bom se basear e você já saber para qual banco de dados você quer criar, que os recursos, escolha de índices, relacionamentos vão ser todos voltados para aquele banco de dados que você está fazendo. Então vamos lá. Primeira coisa que eu deveria fazer seria, já que é uma plataforma de streaming de filmes, eu vou criar uma tabela de filmes, certo?
Aqui na hora que eu crio uma tabela, já fala que está com erro. Está aqui problemas, já aparece aqui do lado qual tabela que está com erro. Aqui eu poderia vir aqui adicionar numa nova tabela, deletar a tabela, seja lá o que for. Em caso meu diagrama estiver muito grande, eu posso colocar aqui, ele vai dar um zoom e vai localizar ela, vai deixar ela aqui no meio. Mas vocês percebam que aqui do lado já está dizendo que eu tenho erros e warnings, que aqui eu gosto de visualizar aqui do lado esquerdo. Quais são esses erros e warnings? Certo? Primeiro a gente tem que resolver esses erros e warnings que tem aqui. Detalhe, quando eu vou arrastando com a bola do mouse, com o scroll do mouse, ele vai dando zoom aqui, mas eu posso escolher aqui o zoom que eu quiser. Aqui, detalhe, qual que é o erro? Toda tabela tem que ter ao menos uma coluna e um warning, eu preciso trocar o nome da tabela, porque até então é só um aviso dizendo, ó, por que eu tenho uma tabela chamada Table 1? Né? Então, não tem muito sentido, então é bom a gente colocar um nome que tenha sentido. Em termos de sintaxe, eu vou fazer assim, eu vou colocar as tabelas começam com letra maiúscula e os colunas ou atributos vão começar com a letra minúscula, certo? Então, a tabela vai ser filme. Detalhe, eu vou deixar sempre escrito no singular. Então, não vou escrever filmes, eu vou escrever filme, certo? Então, vamos lá. Aqui, essa tabela guarda os filmes, certo? E seus dados principais. Ok, pronto. Resolvi o meu problema? Não. Aqui está o erro, ainda mostrando que eu tenho que ter menos uma coluna. Se vocês levarem em consideração que está lá descrito no enunciado, que está bem detalhado, eu poderia deixar somente uma empresa de streaming e pronto. Aí vocês iriam desenvolver do jeito que vocês quisessem. Mas eu preferi escrever um pouquinho mais para que seja mais didático e aqui eu mesmo posso explicar com mais detalhes tudo, já esteja até pré-modelado. Se vocês quiserem, nesse ponto, vocês podem parar o vídeo, fazer a modelagem toda de vocês no Vertabelo ou em qualquer outro software semelhante, embora eu recomende Vertabelo mesmo. E vocês comparam com a minha resolução e com as minhas justificativas que eu vou colocando para cada um dos itens e cada uma das colunas especificamente. Então vamos lá. Para cada filme tem que ter um código identificador único. Quando eu falo de código identificador único, eu estou dizendo, conforme eu já disse nas aulas teóricas lá no capítulo 3 do livro de Omar Srinivati, nas aulas teóricas, lá tem falando que tem atributos que eu chamo de atributo-chave. O que é um atributo-chave? É aquele que não se repete perante itens de uma mesma entidade. Ou seja, tuplas ou linhas diferentes da mesma tabela, eles não têm esse atributo igual, independente de qual tabela que seja. Então, por exemplo, eu posso ter dois filmes com o mesmo nome? Posso. Tem filmes que têm exatamente o mesmo nome original, o nome traduzido, mas às vezes o ano é diferente, certo? Então acontece muito de filmes que foram feitos lá na década de 60, 70 serem refilmados agora e colocarem o mesmo nome. O que muda? Muda o ano, muda o diretor, muda diversas questões, mas o fato é, o nome eu não posso levar em consideração como nome, assim como o nome de um ator, também não posso deixar como chave primária. Eu preciso de um código identificador único. Nesses projetos, eu sempre gosto de colocar um campo como um atributo-chave mesmo, e ele vai ser diferente dos outros. Eu posso colocar outros campos como atributo-chave? Posso, e eu vou colocar aqui como possibilidade para vocês também. Então vamos lá. Vou adicionar uma coluna para poder resolver o problema nosso. Aí, já não tem mais erro, mas eu tenho um warning, porque tem dois warnings na verdade. Eu tenho um campo chamado coluna 1, que não tem muito sentido, né? Eu chamar um campo chamado coluna 1, e nessa minha tabela eu não tenho chave primária. Então eu vou colocar o nome do campo nosso, que seria ID, eu gosto de colocar assim, ID ou mesmo filme ID, seja lá como for. Vou colocar ID filme, certo? Então, ID filme é um campo nosso que seria ID de identificador, eu deixando a inicial minúsculo porque é uma coluna, certo? Toda a tabela deixando com a inicial maiúscula. Estabeleçam as regras suas e sigam em todas as tabelas para que você não tenha dúvida. Na hora que eu falar filme, filme é o quê? Filme é uma tabela ou é um atributo? Se eu sei que começa com a letra F maiúscula, eu estou dizendo que ele é uma tabela. Se é um F minúsculo, eu estou dizendo que ele é um atributo. Atributo de qual tabela? Não sei, a gente tem que descobrir isso daí. Tem gente que gosta de colocar o nome completo, dizendo qual tabela que é. Eu não vou fazer isso não, porque senão ficam campos muito grandes. Mas, ID do filme, ó,
um warning já foi embora, mas o outro warning aparece aqui, dizendo que eu não tenho chave primária. Esse campo ID filme é o identificador, certo? E como ele é único, eu posso deixar ele como chave primária. Pronto, esse warning já sumiu. Certo? Eu vou deixar esse aqui os problemas, aqui eu posso colocar, vai aparecendo as estruturas, as tabelas vão aparecendo aqui, conforme eu for colocando relacionamento entre tabelas, eles vão aparecendo aqui também, mas por enquanto eu vou deixar aqui para a gente poder acompanhando os erros e warnings que foram aparecendo. Algo que eu gosto de fazer, que eu já deixei em aula, descrito em aula anterior, é deixar o campo de que a chave primária é deixar ele como tipo serial. O que é o tipo serial? O tipo serial é um campo que ele somente aceita números inteiros positivos, seria semelhante ao int, mas só que é somente número inteiro positivo, e ele já é voltado para esse tipo de campo, que seria a minha chave primária, que é numérica. 1, depois vem o 2, depois vem o 3, depois vem o 4, então ele controla essa minha sequência como números inteiros, certo? Então é bem interessante fazer isso como um campo serial. Eu gosto de utilizar serial, poderia utilizar como big serial, porque, por exemplo, olha só, vou escrever aqui PostgreSQL, eu posso colocar aqui, ó, serial, big, serial, certo? Só de eu colocar isso aqui, já vai aparecer, ó, abrir no site do Postgre, na documentação. Hoje, que eu estou gravando agora, em junho de 2020, está na versão 13, a versão mais nova do Postgre. Daqui dá para poder ter uma ideia dos tamanhos que tem. Olha só, o int, que ele está aqui, ó, integer, ele aceita números até 2 bilhões, só verificar, milhões, mil, milhões, 2 bilhões, então, ou seja, 2 bilhões negativo até 2 bilhões positivo. Ele ocupa 4 bytes, então ele é bem interessante. Já o serial, ele vai até mesmo os 2 bilhões positivo, porém ele é auto-incrementado, certo? Então ele vai do 1 até o 2 bilhões alguma coisa, auto-incrementando. Então ele é ótimo para campos do tipo chave primária. Caso eu tenha uma quantidade de filmes que eu tenha a previsão de ultrapassar os 2 bilhões, que eu acho pouco provável, eu posso deixar como big serial, que vai ser um número muito maior. É por volta de 9 quintilhões e alguma coisa assim, certo? Então é algo que é um número bem grande mesmo. Além disso, tem essas outras opções aqui que a gente vai trabalhar com a maioria desses tipos aqui. Pode ser que tenha algum que seja do tipo serial, decimal, desculpa. Pode ser que tenha algum que seja do tipo real. A gente vai trabalhar com small int, com int. Então esses aqui são os campos que existem aqui. Nas versões mais novas, por exemplo, a versão 13, existe o small serial, o small serial. Embora aqui isso aparece só serial e big serial. Por quê? Vou demonstrar para vocês que existe uma diferencinha, porque aqui ele está trabalhando com o Postgre 9 para frente. Tudo que eu fizer aqui ele é 100% compatível com o Postgre 9. Como ele é retrocompatível, o Postgre 13 dá para utilizar uma modelagem do Postgre 9, porque os recursos são compatíveis. Porém, tem implementações mais novas que surgiram no Postgre 10, 11, que foi uma grande diferença do 10, 12, que também deu uma boa diferença em termos de performance com relação ao 12, ao 11, né, desculpa, e o 13 também, que tem diversas outras implementações que são bem interessantes mesmo. Então aqui tem uma descriçãozinha de cada um desses tipos, somente entrei no site do Postgre e tem muita ajuda mesmo nessa parte, muita ajuda mesmo. Basta pesquisar aqui na parte de documentação, eu acho muitos itens sobre isso. Eu recomendo fortemente que vocês sempre pesquisem dentro do site oficial do Postgre, porque tem muita ajuda mesmo. E o site é em inglês bem simples. Se tiver problema com o inglês, você pode traduzir a página, que ainda assim dá para poder ler, sabendo que esses campos aqui pode ser que sejam traduzidos também, e na hora do campo aqui no Postgre vai ficar o nome em inglês, né? Então, por enquanto a gente só modelou pensando que seria como o item serial, no caso campo serial como chave primária, certo? Não vou ter mais que 2 bilhões de filmes, então vou deixar ele como serial mesmo, não vou deixar como big serial, etc. Na próxima aula, que vai ser logo após isso daqui, para não extrapolar muito o tempo médio dos vídeos, eu vou continuar preenchendo o campo filme, discutindo um pouco dos campos que existem em cima dele e continuar a explicação.
São aulas um pouco mais demoradas, todas essas aqui, porque eu já estou explicando tudo relativo ao PostgRE, ao Vertabelo e todas as implementações, de forma que quando eu acabar a modelagem, eu já estou com o sistema pronto, próprio para poder mandar para o PostgRE e próprio também para poder, além de mandar para o PostgRE, já está otimizado de certa forma, certo? Claro que dá para poder melhorar de acordo com o tipo de dado, quanto mais eu usar, mais eu tenho possibilidade de melhorar ele. Eu vou explicar isso aí para vocês como é que a gente faz essas análises também depois de estar com o sistema pronto, ok? Peço que vocês cliquem no gostei se vocês acharem esse vídeo interessante, continuem aqui comigo nas próximas aulas, comentem as dúvidas que vocês tiverem dessa aula e da interpretação dessa questão aqui nesse vídeo, que a gente continua nas outras aulas com esse conteúdo. Até mais, e a gente se vê no próximo vídeo, que está logo após esse aqui. Se você estiver acompanhando a playlist, senão a playlist vai aparecer aqui em cima para vocês poderem continuar e seguir as aulas aqui. Até mais.